Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. Começaremos com a parábola da rede. Esse ensinamento de Jesus, essa parábola, foi nos relatado por Mateus, no capítulo 13, do versículo 47 ao 50. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento, ali haverá choro e ranger de dentes. É uma passagem brilhante, um ensinamento brilhante de Jesus, que enquanto não temos o conhecimento desse processo de transição, para um mundo de regeneração, que são os ensinamentos que adquirimos no estudo da doutrina espírita, nós entenderíamos mais como um dia ali de um juízo final, em que os bons iriam para um lado, os maus para o outro, né? Mas tudo isso ficava muito vago. Quando é esse dia, afinal de contas, Deus sempre criou, Deus sempre está criando, quando que seriam reunidos ali para esse momento de divisão? E aí, aquele que iria para um lado difícil estaria eternamente condenado àquele lado? Então, são questionamentos que, evidentemente, que todos aqueles que buscam a religiosidade querem ter. Não são todas as formas de crer que nos trazem essas respostas. E dependendo do caminho que escolhemos, das nossas crenças, vamos ter que nos contentar e nos conformar com os desígnios de Deus, né? Os mistérios, os desígnios de Deus, porque não conseguiríamos atingir as respostas que aclarariam o nosso entendimento. Mas na doutrina espírita nós compreendemos que todas essas referências Jesus fazia exatamente se reportando a este momento que a Terra tem vivido, né? Nos últimos tempos, que é justamente o momento de transição. Mas vamos ver o que o Cairbar trouxe. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, desses tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade, andam obscurecidas nas almas. Tempos de discórdias, de ódios, de confusão, tal, tal que até os próprios escolhidos periclitam, né? É o fim do mundo velho. Então, não é o fim do mundo, como há aqueles que entendem, né? Que a terra desaparecerá. Mas, na verdade, o que vivemos por esses tempos é o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns o têm entendido, mas sim o fim dos costumes, com os seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto o novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema, que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios,
vem trazendo ao tribunal do Cristo gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Os anjos são os espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma estrela, uma esfera melhor. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não os espíritas ou os crentes no espiritismo. Parece-nos até que os afeta primeiro que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos do mundo todo. O que o Cair Bar está dizendo aqui? Os primeiros a serem atingidos por essa lição é o espírita que entende o que está sendo dito. Portanto, muito mais lhe será cobrado. Né? Que dizer que não vale, quer dizer, aliás, que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Os que conhecem o amor e não têm amor, os que exigem a lealdade e a sinceridade, mas não as praticam, os que se amam por indulgência e não, aliás, os que clamam por indulgência e não são indulgentes, os que anunciam a humanidade, mas se elevam aos primeiros lugares, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre, todos esses, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm o coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. A parábola da rede é a última da série de 6 parábolas que o Mestre propôs a seus discípulos. Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu Evangelho, conservou a expressão que o Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico de que havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus com todas as suas prerrogativas. Então, Jesus, ele quis fechar ali uma série, né? Porque nesse dia ele trouxe ali 6 parábolas e fechou com essa, né? Ele quis fechar esta série justamente com essa que mostra a, a relevante importância daquele que está na rede, ou seja, foi fisgado pela vontade, né? Pela vontade de melhorar-se, pela vontade de seguir o Cristo, e o peixe é muito significativo. Nós sabemos que nos primeiros tempos, os cristãos que eram perseguidos por 3 séculos, foram perseguidos, eles se identificavam pelo símbolo do peixe, né? Então, eles desenhavam ali um peixe, faziam um sinalzinho, lembrando um peixe, já quem estava por perto já entendia que ali era um ou mais cristãos que estavam se reunindo,
né? Para depois buscarem ali os ambientes apropriados em que eles falavam de Jesus com mais segurança, porque havia uma proibição determinante, né, que proibia o encontro de um determinado número de pessoas. Então, eles tinham que recolher-se e era muito comum que isso se desse nas catacumbas, um lugar que à noite ninguém vai, e eles iam. Corajosos, destemidos, e quantas coisas maravilhosas não aconteciam naqueles encontros de Jesus, porque Jesus se fazia presente, Jesus se faz presente, onde 2 ou 3 corações estão em seu nome. E aqueles conhecedores dos ensinamentos de Jesus que o seguiram, né, com tanto ardor, e levavam ali os pergaminhos, alguns os próprios pergaminhos, porque eles mesmos anotavam, alguns que estavam com as cópias dos pergaminhos dos discípulos que escreveram, né, nesses primeiros tempos, especialmente Mateus, que logo escreveu, né? Então, eram anotações ainda, porque os evangelhos não estavam definidos. Os evangelhos foram vindo aos poucos, né? O último demorou muito, João já estava bem envelhecido, e é claro que ele fala para um outro público. Ele não precisava mais dar notícias de Jesus indo para cá, indo para lá, fazendo isso aqui, aquilo ali, né? Trazendo a figura de Jesus da forma como os outros trouxeram, de uma forma histórica, apontando os espaços, o tempo, para que se fortificasse a veracidade de tudo aquilo. Ele fala já bem depois, ele fala para aqueles que já seguiam, né? Então ele pega um outro momento. O seu evangelho, portanto, é bem diferente dos demais. E aqui nós vemos que foi dito que até os escolhidos ficariam em dúvida, não foi? Nos ensinamentos de Jesus. E tem uma nota aqui. Entende-se por escolhidos aquele que, pela sua vivência cristã, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Não obstante periclita, ainda pode cair, donde a advertência do apóstolo Paulo: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia, né? Então, os cuidados que sempre tem que se tomar, mesmo depois de uma determinação, de uma disposição, né, de seguir determinada orientação, determinado caminho, mas termos muito forte nós que nós somos ainda muito frágeis, muito suscetíveis e podemos nos deixar arrastar. E nos arrastando, vamos permitindo que dentro de nós, no caso, cresça um sentimento de desesperança, porque vemos tudo tão ruindo, porque não temos olhar para o que está de tão bom acontecendo, e vamos vendo só o que está de ruim, né, de horror que nos alcança, e muitas vezes pensamos: nunca imaginei que vivêssemos isso. E, de fato, se olharmos umas décadas atrás, todas as décadas têm as suas lutas, sem dúvida, mas não imaginaríamos a pobreza de valores que estaríamos vivendo, porque esses valores foram se perdendo desde uma renovação cultural, né? Uma renovação de entendimento, um afastamento de Jesus em nome da liberdade religiosa, o que é perfeito. Liberdade religiosa é liberdade de buscar-se a sua própria crença, o seu próprio culto. Não significa que as escolas precisam doutrinar o materialismo, porque uma escola laica é aquela que dá liberdade de crença e não aquela que impõe o materialismo, como tem acontecido, né? Estejamos todos atentos,
com o que chega para as nossas crianças, com o que chega para os nossos filhos, com o que chega para os nossos jovens, inclusive no período da faculdade. Então, é preciso que os lares se sedimentem, se baseiem, ali construindo essa fé sobre as rochas, como Jesus nos falou. Então, todo lar deve se transformar num templo em que os corações se reúnem e possam sentir-se acolhidos. E nós sabemos que nem sempre um grupo familiar é feito de plenas afinidades. Encontrarmos afinidades em todos os que compõem a família. Muitas vezes, e é a grande oportunidade do reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, como Jesus nos ensinou, é a grande oportunidade de estarmos próximos, juntos, aqueles com quem devemos caminhar, acertando, ajustando os sentimentos, conquistando corações que despedaçamos e aprendendo a perdoar aquele que nos feriu. Então, são as benditas oportunidades, e aqui, como vimos, os escolhidos seria aquele que, pela vivência, já se libertou em grande parte do reino do mundo. Então, Jesus se preocupou muito com isso, com aqueles que já estariam numa condição bem melhor, né? Bem melhor. O mundo material para essas pessoas serve como instrumento de vida, mas não vivem para o material, se servem do material porque é preciso, mas não vivem para o material, né? Mas Jesus se preocupava muito, porque ele teve por algumas vezes esse falar, no sentido de que a iniquidade alcançaria um padrão, né? Um tamanho tão grande que até os que têm fé poderiam se abalar. Né? O coração destes poderiam esfriar, porque quando você começa a ver muito mau uso do que é feito com aquilo que você doa, muito mau uso com aquilo que você ofereceu e não se valoriza. Quando você vê ali multidões e multidões que ficam aguardando o maná cair do céu, sem movimentar-se até para buscar esse maná, ou quando movimenta-se, simplesmente busca-se e contenta-se com esse maná, sem nenhum movimento de crescimento, de melhoria. Isso muitas vezes endurece o coração. Mas ele nos alertou que isso não pode acontecer. Então vamos todos juntos, sempre buscando os ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, desenvolvendo o hábito dessa comunicação, com essa conexão, para que nos sintamos mais firmes, mais corajosos na nossa jornada e com mais condições de alcançarmos o fundo do nosso coração. E ao mesmo tempo, na medida em que vamos interiorizando coisas boas, alcançando a vontade de ideais mais nobres, vamos envolvendo todos aqueles que nos circundam, que fazem parte das nossas existências, das nossas experiências. Vamos refletir muito sobre essa parábola da rede, né? Que fiquemos em paz, sentindo Jesus em nosso coração, confiantes no amparo e na assistência de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e dos Espíritos amorosos que nos protegem. Que fiquemos em paz.